Olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. Este vídeo aqui é o vídeo que vocês estavam esperando, é a ordem que vocês estavam esperando. Entre na arca. Esta arca aqui é uma arca espiritual, não é uma arca física. Por isso que eu vou mostrar para vocês como entrar nessa arca, como ser arrebatado e o que fazer se você não for arrebatado. Então, se você não tem acompanhado os meus vídeos aqui no YouTube, urgentemente você precisa assistir esse vídeo principalmente, que é os 60 dias restantes para o final da Era da Graça, onde está provado por fatos bíblicos e fatos históricos que o arrebatamento da igreja, a tribulação, coisas muito ruins estão prestes a acontecer na Terra, talvez ainda nesse ano de 2019 ou então no começo do ano de 2020. Tem uma sequência desse vídeo também, que é esse aqui, se você não viu ainda, assista. 30 dias restantes para o final da Era da Graça, onde eu mostro mais sinais para o que está acontecendo, talvez ainda neste Natal. Mas o mais importante que você deve fazer é entrar na arca, entrar nessa arca espiritual, uma arca feita de sinais celestiais para nós aqui que estamos vivendo nos últimos tempos. Para você conseguir entrar na arca, você precisa primeiro saber como dividir a Bíblia corretamente. E o que é dividir a Bíblia corretamente? Dividir a Bíblia corretamente é saber como ordenar os fatos que aconteceram na Bíblia. É saber a cronologia dos fatos para você saber sobre quem está profetizado cada coisa. E para você saber a ordem de eventos que vai acontecer. Então, a primeira pessoa que eu tenho aqui é João Batista. Por quê? Porque João Batista veio antes de Jesus, batizando as pessoas naquele que viria, que era Jesus Cristo. Depois de João Batista veio Jesus e ele escolheu 12 apóstolos para iniciar o seu ministério na terra. Depois, durante o ministério de Jesus, aconteceu a passagem de Mateus 24, ou seja, Jesus ainda estava aqui na terra quando ele falou essas coisas. E em Mateus 24 nós lemos lá muitas coisas que estarão acontecendo para os hebreus, para os judeus que não creem nele como Messias hoje. Mas principalmente muitas pessoas gostam de falar que Mateus 24, ninguém sabe o dia nem a hora, mas elas não percebem que isso aqui foi falado quando Jesus ainda estava na terra. Quando ele ainda era homem, ele não tinha sido ressuscitado, não tinha sido glorificado, não tinha se tornado um só com o Pai. Por isso que ele não sabia todas as coisas que o Pai sabia, que é o dia e a hora. Mas isso aqui passou. Depois de Mateus 24, nós vemos o quê? Que Jesus morreu, ele ressuscitou, foi glorificado, se tornou um só com o Pai, e sabia todas as coisas que antes ele não sabia. E é nessa parte aqui que acontece o que está escrito na passagem de Mateus 28. Então vamos ver aqui Mateus 28. Então Mateus 28, depois da ressurreição de Jesus, nós vemos isso aqui, a grande comissão. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus dá uma ordem para os 11 discípulos que estavam ali, que é para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso que acontece em Mateus 28. E depois de Mateus 28 vem o quê? Vem os Atos dos Apóstolos. Em Atos 2, especificamente, é aqui que o Espírito Santo vem à Terra, é aqui que a Igreja de Jesus Cristo é formada. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: você acha que os apóstolos obedeceram a ordem que Jesus deu para eles do que fazer, ou você acha que eles fizeram diferente do que Jesus mandou fazer? Porque todos eles receberam o Espírito Santo quando este veio aqui em Atos 2. Então aqui em Atos 2 é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E lá embaixo aqui no versículo 38, olha o que acontece. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então calma aí, Pedro, um dos apóstolos, pediu para que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mas ele não tinha acabado de ser ordenado por Jesus para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que ele fez diferente aqui em Atos 2? Talvez foi um erro, então vamos continuar aqui para ver o que eles falam mais em Atos. Então, Atos 8. Atos 8, a passagem de Simão, o mago.
Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria era uma cidade onde tinha misturas de judeus e de gentios, havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, de novo, um batismo diferente daquele que nós vemos em Mateus 28. É um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora o que acontece em Atos 10. Então, Atos 10, essa passagem aqui de Pedro na casa de Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: "Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados?" Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ao ouvir a palavra de Pedro, essas pessoas, que algumas eram gentios, receberam o Espírito Santo e aí eles vão ser batizados. Olha aqui. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, de novo, Pedro está fazendo diferente do que nós lemos em Mateus 28. Por que Jesus ordenou uma coisa e Pedro e os apóstolos começaram a fazer diferente? Tem mais uma passagem ainda em Atos 19, que dessa vez é Paulo, o apóstolo Paulo, em Éfeso. Então, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo." "Então, que batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João", respondeu eles. Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus." E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, de novo, nós vemos que Paulo, dessa vez, está batizando diferente daquilo que a gente viu em Mateus 28. E aqui nessa passagem aqui, nós vimos que Paulo lhes impôs a mão e veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, essas pessoas aqui em Éfeso, Paulo teve que impor as mãos nele para que eles recebessem o Espírito Santo. Diferente daqueles de Pedro, na casa de Cornélio, que o Espírito Santo veio sobre eles enquanto ele ainda estava profetizando a palavra da verdade, a palavra o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos constantemente que o que os apóstolos, Pedro, João e até Paulo estão fazendo é contrário àquilo que Jesus ressuscitado falou para eles fazerem, que é batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então qual que você acha que é mais provável? Você acha que Jesus falou para eles fazerem uma coisa e todos eles constantemente fizeram errado e ainda assim receberam o Espírito Santo? Ou você acha que essa passagem aqui de Mateus 28 teve o dedinho de alguma religião que obteve o monopólio das Escrituras e a manipulou com o tempo para que as pessoas batizassem erradamente? Fica essa pergunta aqui no ar, porque para entender isso, primeiro você tem que entender qual é a natureza de Deus. Então, muitas pessoas pensam que existe Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas isso não está correto. Porque o que existe é Pai, Filho, e a unidade dos dois é o Espírito Santo. É o Espírito que une o Pai e o Filho. As pessoas acham que isso aqui é uma trindade, mas isso aqui é uma divindade. Deus é uma divindade e nós conseguimos confirmar isso em Colossenses 2:9. Então, Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, ele é divindade, que vem de dois. Ele é Pai, ele é Filho, e a unidade dos dois é o Espírito Santo. É a presença dos dois, do Pai e do Filho, de Deus. E eu tenho algo muito interessante para mostrar para vocês, que é a cerimônia de um batismo que aconteceu na Igreja Católica. A Igreja Católica, que hoje em dia é a maior organização cristã que existe no mundo. E a mesma igreja em que o líder principal, o Papa Francisco, está para fazer um pacto global em 14 de maio do ano que vem, e muitos padres da própria instituição dele estão o denunciando como prestes a trazer o anticristo no mundo. Então, olha o que essa organização, que é a maior organização cristã, que manteve o monopólio das escrituras por muito tempo, durante a Idade Média, está falando sobre o batismo. Então, olha aqui o que o padre fala. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então,
Vamos ver, tem mais uma passagem aqui que ele fala a mesma coisa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, eles sabem que é Jesus Cristo, o Filho do Pai, na unidade do Espírito Santo. Ele está lendo ali naquele livro, ele está seguindo o que tem que fazer para batizar as pessoas, ele está seguindo aquilo que ele foi ensinado. Mas agora, na hora do batismo, quando ele vai batizar aqui as garotas, olha o que ele faz. Como que ele batiza? Será que ele batiza desse mesmo jeito ou será que ele muda o que ele faz? Então, olha aqui. Te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então ele já mudou. Primeiro ele fala que é Pai e Filho na unidade do Espírito Santo, e depois ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se este fosse uma terceira pessoa. E por quê? Porque ele foi ensinado assim, e lendo ali ele leu correto, porém na hora de fazer ele foi ensinado a fazer errado. Então, a religião, a maior religião de hoje em dia, está ensinando as pessoas o certo, mas batizando no errado, batizando diferente daquilo que nós vimos nos apóstolos em Atos 2, Atos 8, Atos 10 e etc. Então, o batismo que é a religião principal hoje em dia. Então você acha que esse batismo, que é essa igreja que está espalhando no mundo inteiro, e também as filhas dessa igreja, que são as protestantes, outras instituições, você acha que essas religiões estão batizando correto, como nós vimos aqui na sequência bíblica, como os apóstolos fizeram, em Atos dos Apóstolos, depois que a igreja foi formada, ou você acha que elas estão fazendo exatamente o único versículo que está falando diferente do que os apóstolos fizeram? Então pensa um pouco sobre isso, porque agora que você sabe a natureza de Deus, você tem que entender a natureza do homem, porque você é o homem que vai ter que se batizar, e você tem que entender a sua natureza. Então, muitas pessoas acham que é carne, alma e espírito, mas isso aqui está errado também. Na verdade, a carne e a alma, elas todas fazem parte do seu corpo. Porque você tem um corpo físico, carnal, e você também tem um corpo não físico, espiritual. Você tem um corpo visível e um corpo invisível. E é neste corpo que você tem aqui, que os dois fazem parte do seu corpo, é aqui que o Espírito Santo pode entrar. É aqui que você pode receber o Espírito Santo, dentro do seu corpo. E nós conseguimos confirmar isso aonde? Em Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, há um só corpo e um só Espírito. É isso que a Bíblia ensina. É nesse seu corpo, que é composto de carne e alma, de corpo físico, visível, e não físico, invisível, que o Espírito Santo pode entrar para que você seja batizado com o Espírito Santo e para que você seja salvo. E para falar em salvação, é isso que eu vou explicar para vocês agora. O que é a salvação? Então você tem o seu corpo, que é carne e alma. Quando a carne morre, ou seja, quando o seu corpo físico morre, e o que é a morte? A morte é a separação do seu corpo físico para o seu corpo espiritual. Então quando o seu corpo físico morre, a sua alma só pode ir para dois lugares, porque sua alma é eterna. A sua alma, que não pode ser destruída, ou ela vai para a vida eterna, ou então ela vai para a morte eterna. Ou ela vai para um lugar perfeito, ou ela vai para um lugar horrível, eternamente. Essa decisão é última. Para onde a sua alma for, lá eternamente você vai ficar. E eternamente não tem fim. Então por isso que é muito importante vocês entenderem isso. A salvação é quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus, que é de Deus e volta para Deus, te sela e te garante que a sua alma vai para a vida eterna. É isso que Deus, Jesus Cristo, veio fazer aqui na Terra. Veio se sacrificar para dar a vida que foi dele para você, que você receba ela e seja salvo, salvo da morte eterna. Isso é a salvação. A salvação é você, quando passar pela morte física, a sua alma ser levada para a vida eterna, por causa do Espírito de Deus que entrou em você, porque você aceitou o Espírito de Deus. Porque ele não invade ninguém, que nem os demônios fazem. Ele espera que você o chame para entrar em você. Então, isso que é salvação. A salvação é você não ir para a morte eterna, é ter o Espírito de Deus e ir para a vida eterna depois que você morre.
Mas, se você sabe que isso é salvação, então o que é o arrebatamento, que eu tenho falado tanto nos meus vídeos, que você tem visto muitas pessoas aí no YouTube falando e dando suas opiniões totalmente erradas sobre isso. O arrebatamento é você receber o Espírito Santo ainda vivo e você não passar pela morte, você ser transformado e ir direto para a vida eterna. Isso aqui é algo preciosíssimo, porque é você sair dessa vida sem passar pela morte física, sem passar pela separação de corpo físico para corpo espiritual. É você ter o seu corpo de carne glorificado, como aquele de Jesus, depois de ele ser glorificado, ressuscitado, e esse seu corpo aqui ser transformado e ir para a vida eterna sem passar pela morte. Isso aqui é muito maior do que simplesmente ser salvo. Isso aqui é você ser salvo até mesmo da morte física, da separação que todos nós fomos condenados a ter, que é a morte, porque todos nós pecamos. Isso aqui é algo muito precioso, é tão valioso e tão maravilhoso que pouquíssimas pessoas na Bíblia conseguiram este mérito de não morrer fisicamente. Apenas Enoque e Elias. Apenas esses dois passaram para a vida eterna sem morrer aqui na Terra. Então o arrebatamento é diferente da salvação, porque muitos podem estar salvos, mas podem não ser arrebatados e ter que morrer aqui para ser salvo. Então o arrebatamento é algo além, é algo maior ainda que a própria salvação. É algo preciosíssimo que poucas pessoas receberam. E agora que você sabe qual a diferença entre salvação e arrebatamento, a pergunta que não quer calar é: quem vai ser arrebatado agora no fim dos tempos? Porque Paulo diz lá nas suas cartas de 1 Tessalonicenses 4 que vai ter um grupo que vai ser arrebatado, que não vai ver a morte. E isso é o mesmo arrebatamento que foi dado lá para Enoque. Por isso que ele fala para consolar uns aos outros, porque é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Arrebatamento, não ver a morte física, é maravilhoso e pouquíssimas pessoas conseguiram ter esse mérito e essa graça de Jesus para conseguir. E nós, aqui no fim dos tempos, fomos dado essa oportunidade de não ver a morte, se nós crermos, primeiro de tudo, crermos. Então, a primeira coisa que você tem que saber para você poder ser arrebatado é crer. Ninguém que não crê que vai ser arrebatado pode ser arrebatado, porque isso é impossível. Isso é impossível, assim como a pessoa que não crê pode ser salva. É impossível ela receber o Espírito Santo sem ela pedir o Espírito Santo. Assim, dessa mesma forma, é impossível você ser arrebatado se você não crê que você vai ser arrebatado. Então, o primeiro passo que você tem que dar é crer que você vai ser arrebatado. Porque só assim você pode ser arrebatado. Mas então vamos ver agora quem vai ser arrebatado. E para entender isso, você tem que entender lá o começo da Bíblia, que é o quê? A descendência de Abraão. Os descendentes de Abraão, que o Abraão é aquele que Deus fez uma promessa para ele, então eles são filhos da promessa. Os descendentes de Abraão se dividiram em três: os islâmicos, os judeus e os cristãos. Porém, Cristo, através de Paulo, também permitiu que o evangelho chegasse aos gentios. Então a igreja de Cristo engloba todo esse povo aqui, aqueles que são descendentes de Abraão, que tem sangue lá de Abraão, sangue israelita, e aqueles que não têm sangue israelita, que são gentios. Então vou mostrar para vocês assim. Então a igreja de Cristo é composta por gentios e composta por descendentes de Abraão. E a igreja de Cristo, ela é dividida em 7, porque é 7 espíritos, conforme nós vemos em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Assim como as 7 candelabros. Então as 7 igrejas de Cristo são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Existem 7 Espíritos de Deus nas 7 igrejas de Deus, porque há 7 candelabros. Então nessas 7 igrejas, que são 7 mulheres, apenas uma delas é a noiva, porque das 7 mulheres apenas uma pode ser a noiva. A noiva, ela não é como qualquer outra mulher, ela tem um número exato. São 144 mil que são a noiva de Cristo. Assim como teve 12 apóstolos, vão ter 144 mil noivas. E por que o número da noiva é exato? Porque a noiva é ofertada para Deus como primícias para Deus. Então eles são os primeiros frutos ofertados para Deus. Por quê? Porque eles são o filho varão de Apocalipse 12 e são eles que reinarão com Cristo com um cetro de ferro, porque eles são uma igreja dentre as outras igrejas, uma mulher dentre as outras mulheres, a noiva de Cristo. Então,
estes aqui são 144 mil. E quem são as outras pessoas das outras igrejas? Essas outras igrejas fazem parte da grande multidão, porque são esses os dois grupos que aparecem em Apocalipse 7. Então, em Apocalipse 7 nós temos dois grupos, os 144 mil selados e a grande multidão com vestes brancas. Não há nenhum outro grupo de pessoas aqui, só há os 144 mil e a grande multidão. Uma é um número exato de pessoas, o outro ninguém pode contar de tantas pessoas que são. Uma tem um contato mais próximo com Jesus, o outro não tem um contato tão próximo com Jesus, assim como os apóstolos tiveram um contato mais próximo, e a multidão lá, da multiplicação dos peixes e dos pães, não tinha um contato tão próximo com Jesus. Então, são esses dois grupos que existem em Apocalipse 7. A grande multidão, que representa todas as outras igrejas que não são Filadélfia, e Filadélfia, que representa os apóstolos, que representam a noiva de Cristo, que vão ser ofertados para Deus como primícias. São esses aqui que vão ser arrebatados, apenas esses aqui. E nós vemos que é um grupo pequeno, é um número pequeno de pessoas. Por quê? Porque há poucos governantes e muitos governados. Não tem como todos serem governantes, porque senão eles não têm quem governar. Então poucos governam muitos. E não o contrário, não é muitos que governam poucos. São poucos que governam muitos. Então estes são os dois grupos de pessoas. Filadélfia, que é os 144 mil, a noiva de Deus, que reinará com Cristo, governará com Cristo, e a grande multidão, que são as outras igrejas. E as outras igrejas, que são as virgens sábias, são as vencedoras, elas também poderão fazer parte da Filadélfia e ser arrebatadas também. Então, o número dos vencedores está contido dentro do número de Filadélfia. São 144 mil pessoas que, ao todo, vão vencer. E somente esse grupo vai ser arrebatado, e daí vai vir a tribulação para todos os outros grupos. E você sabe, realmente tem muitas pessoas hoje em dia falando que não há arrebatamento, ou que o arrebatamento é depois da tribulação. E eles não estão errados. Realmente, a maior parte da igreja, 6 das 7 igrejas, passarão pela tribulação, sim. Terão que passar pela tribulação, terão que ser refinados no fogo, porque não fazem parte da Filadélfia, não fazem parte da noiva. São convidados para o casamento e são parte da grande multidão descrita em Apocalipse 7. A grande multidão vai sim ter que passar pela tribulação, para um refinamento no fogo, para provar a fé deles aqui na tribulação. E a tribulação vai vir, nós sabemos, não é só para castigar as pessoas, mas também é para resgatar os judeus, aqueles que fazem parte dos descendentes de Abraão, que ainda não creram em Cristo e ainda não fazem parte da igreja. São estes que serão resgatados da tribulação. E antes de você me perguntar, esses descendentes de Abraão aqui, eles farão parte do exército do anticristo. Por quê? Porque o livro de final dos tempos dele é exatamente oposto ao livro da Bíblia de Apocalipse. Enquanto para eles, o Messias vai vir aqui no final dos tempos em um cavalo branco, para a Bíblia, aquele que vai vir no cavalo branco é o anticristo. Então, se eles creem no Alcorão, eles irão estar seguindo o Messias deles, que é o anticristo, e eles farão parte do exército do anticristo. Porque eles seguirão aquilo que está escrito no Alcorão e não aquilo que está escrito na Bíblia. Eles seguirão aquilo que Maomé disse para eles, não o que Jesus disse para eles. Então, por isso, eles farão parte do exército do anticristo, a não ser por um milagre de Jesus que eles se convertam no meio disso tudo. Mas agora, se você tem tido interesse no arrebatamento da igreja nos últimos anos e tem acreditado que você será arrebatado, então as chances são grandes de que você faz parte dos 144 mil, ainda que você não saiba a sua descendência. Porque o Espírito Santo está guiando vocês até este momento, guiando vocês à plenitude do entendimento da verdade, guiando vocês ao interesse, ao desejo pelo noivo, que é Jesus Cristo. Então, se você sente que você é a noiva, se você diz Maranata, vem Jesus, se você crê de todo o coração que você será arrebatado, muito provavelmente é o Espírito Santo que tem te dado essa graça, essa dádiva, e você faz parte dos 144 mil, ainda que você não saiba a sua descendência. Então, se eu te perguntar 1000 vezes se você quer aceitar Cristo e receber o Espírito Santo, quantas vezes você vai aceitar? Porque pra mim, se perguntarem 1000 vezes se eu aceito Cristo e quero receber o Espírito Santo, eu digo que sim, eu aceito Cristo, eu recebo o Espírito Santo, porque Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo é tudo pra mim. A presença do Pai e do Filho é tudo. Quem tem o Pai, tem o Filho e recebe o Espírito Santo, que é os dois. Então, se eu te perguntar 1000 vezes, você aceitaria quantas vezes?
Se você aceitaria Cristo as 1000 vezes também, então Romanos 10, 9 a 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você crê de todo o seu coração que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, e Deus o ressuscitou dentre os mortos para salvar você, para dar a vida dele para você ser remido dos seus pecados. Se você crê de todo o seu coração, então você será salvo. Então, repita aqui comigo ou pronuncie em voz alta essas palavras agora. Senhor Jesus Cristo, confesso com a minha boca, da minha livre vontade, que o Senhor é o meu único Senhor e meu único Salvador. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Por isso hoje te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Por favor, salva-me e liberta-me. Tudo isso te peço em teu nome, Jesus Cristo, a verdade. Amém. Se você repetiu isso comigo, se você pronunciou essas palavras em voz alta, se você creu de todo o seu coração, então você foi salvo, Ainda que você não tenha tempo de se batizar, se você morrer, você será salvo da condenação eterna, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, que entregou essa vida para você por amor. Então, ainda que você não tenha tempo de se batizar, se você morrer hoje, você será salvo da morte eterna e irá para a vida eterna. Glórias a Deus. Então agora que você é salvo, eu tenho que te falar uma coisa. Entre na arca agora. Agora mesmo. Entre nessa arca. Essa arca é uma arca espiritual, não é uma arca física. Então somente quem pode entrar nessa arca é o Espírito Santo de Deus. E para isso você tem que receber o Espírito Santo de Deus. E se você tiver fé, você pode receber ele agora mesmo. Então, se você já tem o batismo correto, receba pela fé. Se você ainda não tem o batismo correto, ou se você ainda não foi batizado, me foi dada autoridade para batizar vocês em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, para que vocês recebam o Espírito Santo. Então, se você crê de todo o seu coração, se é de livre e espontânea vontade que você quer receber o Espírito Santo, então agora eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados. Receba o Espírito Santo agora. Se você creu em mim, então vá e se submerja em algum corpo de água e pela fé você estará batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. Então assim que você tiver a primeira oportunidade de se imergir em água, vá lá e pela fé você estará batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque me foi dada a autoridade para te batizar, mesmo que eu não esteja aí com você, porque é pela voz que as pessoas podem receber o Espírito Santo e pela fé que você pode ser batizado. Então entre na água e você estará batizado. E para provar isso, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, se você se batizou, se você creu, se você recebeu o Espírito Santo, você, assim como eu, assim como nós, fomos batizados em um único Espírito. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então agora que você tem o Espírito Santo de Deus, agora que você foi selado, agora que você tem o batismo verdadeiro e pela fé você recebeu o Espírito Santo, então você tem todas as condições para ser arrebatados. Porém, se o arrebatamento aconteceu, mas você ficou, ou então você está assistindo esse vídeo depois do arrebatamento ter acontecido, não se desespere. Lembre-se, não é porque você não foi arrebatado que você não será salvo. Porque nós vemos na Bíblia Isaías, Davi, Daniel, Abraão, José e muitos outros não foram arrebatados para o céu vivos, mas eles foram sim salvos da morte eterna. Então ainda que você não seja arrebatado, você poderá ser salvo. Você poderá ser livrado da morte eterna. É dessa morte que você tem que tentar ser livrado e não da morte física. A morte física, como nós vimos, é para poucas pessoas. Então, em toda a história da Bíblia, apenas Enoque e Elias foram arrebatados vivos para Deus. São poucos que receberam essa graça, esse mérito aqui. E se você acha que 144 mil são poucas pessoas, então 1 Pedro 3, versículos 20 a 21. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8,
foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Então, na época de Noé, de 8 bilhões de pessoas, apenas 8 foram salvas. E agora, o batismo que você fez, que agora salva vocês também, que não é só a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. Esse batismo que você recebeu te garante a salvação. Na época de Noé apenas foram 8 pessoas, mas aqui serão 144 mil pessoas que serão arrebatadas, que serão livradas da morte. Então não é porque você não foi arrebatado que você não será salvo. Não é porque você não é Filadélfia que você não é a igreja de Cristo. Por quê? Porque são poucos aqueles que vão governar e muitos daqueles que vão ser governados. Há um grupo de 144 mil que vão governar e uma grande multidão que vai ser governada. Assim como teve 12 apóstolos e houve a multidão que recebeu a multiplicação de pães, as palavras, as parábolas de Jesus. Então, não se desespere. O motivo pelo qual você não foi arrebatado pode estar escrito em algumas dessas cartas aqui para as igrejas, que está escrita em Apocalipse 2. Leia Apocalipse 2 e 3, e lá você pode ler alguns dos motivos pelo qual as igrejas não foram arrebatadas. Do que nós sabemos aqui, apenas a igreja de Esmirna que será exigido martírio, ou seja, apenas para essa igreja aqui, eles vão ter que ser perseguidos por Satanás e ser fiel até a morte. Mas as outras igrejas aqui, que não foram arrebatadas, estarão aqui na tribulação, terão que passar por outras provas, mas poderão estar vivas quando Jesus voltar para reinar aqui no milênio. Porque nós sabemos em Apocalipse que haverão 2 testemunhas de Deus aqui na terra, pregando o evangelho do reino de Jesus Cristo, que ele vai reinar na terra por 1000 anos, e é esse evangelho que as 2 testemunhas vão estar pregando. Então, se você ficou aqui na tribulação, siga as 2 testemunhas, ouça e creia nas 2 testemunhas, para que você seja levado até o deserto, até Israel verdadeiro, para você ser protegido das pragas que virão no mundo nessa tribulação aqui, que vai acontecer. E aí, junto com aqueles judeus que creram nas 2 testemunhas, no verdadeiro Messias, vocês serão poupados das pragas, assim como lá no Egito, Israel foi poupado das pragas, e vocês foram enxertados na videira. E poderão ser livrados das pragas também, se vocês crerem nas 2 testemunhas e irem para o lugar onde Deus mandar vocês irem. E agora, esses aqui farão parte do exército do anticristo, e eles serão selados, eles serão marcados com a marca da besta, que é um microchip na mão ou na testa, fazendo um contraste com aqueles que foram selados na testa por Deus, que é Filadélfia. Porque um servo não pode ter 2 senhores, ou ele preferirá um, ou ele preferirá o outro, rejeitará o outro. Um servo não pode seguir Deus e servir a Mamon, a marca do anticristo, a marca da besta. O selo de Mamon é o dinheiro, o microchip. Aqueles que implantarem, que selarem o seu corpo com a marca do dinheiro, com Mamon, com o selo do anticristo, estes não poderão mais ser salvos. Nessa atitude, eles entregaram seu corpo e sua alma para o inimigo, para Satanás, e eles serão condenados, assim como Satanás será condenado, ao lago de fogo eterno. Então, não queira botar a marca da besta, não queira botar o microchip, porque este será a marca da besta e te condenará à morte eterna, não à salvação. Você perderá a oportunidade de salvação se você colocar este microchip, essa marca da besta, o selo de Mamon. E muitos, infelizmente, colocarão essa marca. Os que não creem nas escrituras e não são nem descendentes de Abraão, os ímpios, que estão aqui para fora desses 2 círculos, eles colocarão essa marca e serão todos culpados, serão todos jogados no lago de fogo. E todos eles terão a morte eterna. Então, todos que não crerem nas escrituras irão seguir o inimigo e irão colocar a marca dele, irão ser selados com Mamon, com a marca da besta. Mas se vocês, aqui na tribulação, depois do arrebatamento, não colocarem a marca da besta e seguirem as 2 testemunhas até o verdadeiro Israel, então vocês poderão ser poupadas das pragas que virão no mundo e poderão estar vivos quando Jesus voltar e estabelecer o milênio e derrotar todos esses que estão lutando contra ele. Então, quem são as 2 testemunhas e quem vai ser o anticristo? Esses 2 personagens vão estar aqui na Terra durante a tribulação, o anticristo e as 2 testemunhas.
As duas testemunhas elas estarão vestidas de saco e elas farão a vontade de Deus aqui na terra, que é pregar o arrependimento para as pessoas, para que elas creiam em Jesus Cristo, que é a verdade. E elas vão estar aqui na terra, e se alguém tentar fazer mal para essas duas testemunhas, fogo sairá da boca delas para consumir aquele que tentou machucar, tentou fazer mal para as duas testemunhas. E nesse mesmo período vai ter um tal de anticristo aqui na terra. É um cara que vai ser louvado por todas as nações que não creem nas escrituras. Por quê? Porque ele virá aqui para tentar imitar Jesus, para tentar ser o Messias. Ele sentará no templo de Deus e se declarará Deus. Esse aqui, o anticristo, que vai tentar imitar o Cristo, vai ser adorado pelas nações ímpias, por aqueles que não acreditam nas escrituras. E o contraste é muito óbvio e as pessoas serão muito enganadas, porque essas duas testemunhas, que são provavelmente Moisés e Elias, elas virão para trazer juízos e pragas no mundo, para aqueles que rejeitam a verdade. Então, eles estarão trazendo juízos, pragas e morte para o mundo, para as pessoas que estão rejeitando a verdade. Enquanto o anticristo, ele virá aqui na terra fazer milagres e maravilhas. Ele vai estar pregando o amor, aquele amor que você deve aceitar tudo e fazer tudo o que você quiser. Ele vai estar salvando as vidas das pessoas. Então, muitas pessoas vão ter a vida salva por esse cara. Esse cara vai estar pregando o amor que as pessoas querem ouvir. E ele vai estar fazendo milagres e maravilhas que nenhum outro fez. Por isso que muitos seguirão ele, muitos seguirão o anticristo por achar que ele é melhor, porque ele está salvando vidas, enquanto esses aqui que são de Deus de verdade estão trazendo morte. Porque esta é a grande enganação para as pessoas que estão perecendo, para que elas creiam na mentira, por não terem o amor da verdade, para que elas morram em seus pecados, amando a si mesmo, e não amem Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a vida perfeita dele para nós. Então, o mundo será totalmente enganado pelo anticristo, justamente por causa desse contraste. Ele vai estar salvando vidas e pregando amor, tentando imitar Jesus aqui na terra, enquanto Moisés e Elias, que são da parte de Deus, vão estar trazendo morte, juízo e pragas. Então o mundo vai seguir o anticristo, e você, se você ficou na tribulação, se você está vendo esse vídeo, seja antes ou seja depois, e você ficou na tribulação, siga as duas testemunhas, Moisés e Elias, vestidos de saco, porque eles vão te guiar, e você poderá participar do reino milenar de Cristo aqui na terra, porque a grande multidão será aquela que irá povoar o reino milenar de Cristo. Então vocês poderão, se vocês perderam o arrebatamento e vocês estão aqui ou estão assistindo isso depois do arrebatamento, você, se seguir as duas testemunhas, poderá participar do reino de paz de Cristo de 1000 anos, que ele reinará aqui com a sua noiva. E aí vocês vão povoar o milênio. Por 1000 anos vocês poderão povoar e vocês viverão para ver estas coisas, essas maravilhas que Deus vai fazer aqui na terra. E pensa quão bom isso não é, porque muitos morreram só ouvindo dessa promessa e nunca viram isso. E vocês que estão aqui no fim dos tempos, se vocês não forem arrebatados, vocês poderão ver o milênio vivos. Seus filhos poderão ver o milênio vivos, contanto que vocês não botem a marca da besta, siga as duas testemunhas até Israel, verdadeiro, e aí aguarde e seja perseverante até o fim para você ver a volta de Jesus, para esmagar o exército do anticristo que irá perseguir vocês depois no final, para que vocês participem do milênio, do reinado de Jesus na terra, junto com sua noiva por 1000 anos. Então agora que você sabe essas coisas, agora que você sabe o que fazer, agora que você já sente em seu coração que você será arrebatado ou não, você sabe o que fazer, sabe o que seguir, sabe qual é a sua posição aqui, e agora eu vou falar pra vocês quanto tempo nós temos. Então se você tem assistido aqueles meus vídeos, você já sabe que nós estamos muito perto do arrebatamento acontecer. Talvez aconteça ainda neste mês, então mais provável ainda que seja talvez no Natal, porque nós vemos propagandas de marcas famosas mostrando um apagão no Natal, e esse apagão é necessário, porque eles precisam implementar o sistema do anticristo na Terra, e para isso eles precisam fazer um reset financeiro, eles precisam fazer um reset tecnológico para que se implemente o sistema da inteligência artificial do anticristo. E mais uma marca famosa mostrou um apagão também, que dessa vez é o Carrefour. Se você quiser ver essa propaganda, procure no YouTube Propaganda Carrefour 2019 e você vai encontrar essa propaganda aqui do Carrefour recente, que eles fizeram aqui em 6 de dezembro, e eles também estão mostrando um apagão aqui que acontece.
E eles mostram também uma possível data que é entre 2019 e 2020, ou então dias 19, 20, 21 aqui, que está ascendendo. Então, mais uma marca famosa está mostrando um apagão para este período aqui de Natal, 2019 ainda, ou talvez no início de 2020, nós não sabemos, mas sabemos que está para acontecer um apagão, um reset financeiro, um caos econômico, um desligamento da internet para que seja implementado a inteligência artificial, o sistema do anticristo na Terra, e é isso que vai dar início a todas as coisas. E o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo, o nosso noivo, poderá nos tirar daqui antes ainda desse apagão, então poderá nos tirar aqui até esse Natal, ainda em 2019, como nós vimos lá a linha do tempo, as coisas que estão sendo profetizadas para esse ano de 2019, ou então nosso calendário está errado e 2019 de verdade pode estar acontecendo aqui no início de 2020, como eu mostrei para vocês também, e nós podemos ser arrebatados em qualquer um desses momentos aqui que está escrito aqui, indo até no máximo, trombetas de 2020, que é Rosh Hashanah. Então, nós estamos num período muito curto de tempo, gente, muitíssimo curto de tempo, o arrebatamento vai acontecer, não importa o que falam por aí, não importa quem prega o contrário, não importa quem não acredita, Deus prometeu e vai acontecer assim. A noiva de Jesus vai sim ser arrebatada e vai ser livrada desta hora da tribulação, como está escrito. E queira você fazer parte disso, porque é uma maravilha, acredite, e você já tem os passos aqui para seguir se você quiser ser arrebatado. E ainda que você não seja arrebatado, não se desespere, porque você ainda pode ser igreja de Cristo e pode ser salvo da morte eterna se você seguir as duas testemunhas. Então acredite, mantenha a chama da sua fé acesa, seja como as virgens sábias, receba o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo, tenha óleo, que é o Espírito Santo, e você poderá ser arrebatado quando o arrebatamento acontecer, que está muitíssimo perto. Pode ser ainda neste ano ou no começo do ano que vem. Então, entre nessa arca agora. Entre nessa arca e permaneça dentro dela. Não importa se o dilúvio vier, que é a tribulação, em 7 dias, em 7 semanas ou em 7 meses. Entre na arca e fique, porque o seu inimigo, Satanás, vai fazer de tudo para que você negue essas coisas, para que você negue o Espírito Santo que você recebeu, para que você saia dessa arca e seja destruído com aqueles que perecem. Então, entre na arca e fique. Nós estamos agora dentro de um período muito provável que o arrebatamento pode acontecer. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que está perto. Então entre na arca e permaneça dentro dela até o arrebatamento acontecer. Porque aqueles que não entrarem correrão risco de ir para a morte eterna, que é a perdição total. Ficar eternamente num lugar horrível, que você nunca mais poderá sair, que você vai sentir a dor, agonia, ansiedade, depressão e todos os sentimentos ruins constantemente, sem fim, eternamente. Essa é a morte eterna. Não queira fazer parte da morte eterna, queira fazer parte da vida eterna, que é alegria, felicidade, bondade, paz, segurança eternamente. Esse aqui é o destino da sua alma. Essa é a coisa mais importante que você pode pensar, que você pode querer. Essa é a decisão mais importante que você tem que tomar. Se você irá eternamente para um lugar bom ou eternamente para um lugar horrível. Então entre nessa arca espiritual que foi criada aqui. Essa arca que foi recheada de sinais celestiais para nós, os sábios, que cremos e estamos caminhando essa caminhada com Jesus. E fique firmes, fique dentro da arca até o arrebatamento acontecer, que agora já não deve demorar mais muito tempo. Pode ser ainda nesse Natal, como mostrei para vocês, pode ser um pouquinho depois, não importa. Até acontecer o arrebatamento, creia e esteja preparado para encontrar o seu noivo. O seu noivo, pensa, é o seu noivo. Você vai se casar com um noivo perfeito. Então, esteja preparado, ande em santidade para você encontrar o seu noivo perfeito, sem máculas, sem manchas. Para que você esteja pronto para estar de pé diante dele, diante dos anjos, diante do Pai Celestial, num altar celestial para se casar com Jesus Cristo, o seu noivo. Então, esteja preparado, porque muito em breve essas coisas irão acontecer. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final.
Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.